Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Desperte o Seu Ser. Eu me chamo Tayla Fonseca e aqui nesse canal a gente vai falar um pouco sobre espiritualidade, sobre mentalidade, sobre desenvolvimento pessoal e desenvolvimento espiritual. Bom, nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a minha história, né? Como eu comecei esse caminho do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Pois bem, tudo começou quando eu tinha 16 anos. Eu sempre fui uma criança, uma adolescente que gostei de ler, né? Sempre gostei muito de ler. E um belo dia na biblioteca da escola, eu achei um livro de Augusto Cury, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, mais ou menos, acho que é esse o texto, né? Então eu li esse texto, esse livro, eu acho que foi em 2 dias, eu não me recordo bem, mas eu li bem rápido. E aí eu comecei. Na época, aqueles computadores, né, que tinham monitor, PCU, o monitor quadrado, PCU, internet discada, lenta, né? Tô falando minha revelando minha idade aqui, mas não tem problema. Então, comecei a pesquisar muito, né, sobre o assunto que era abordado no livro, né? E foi aí que o mundo do autoajuda na época, o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal se abriu para mim. Paralelamente a isso, eu acompanhava na TV, uma emissora, o programa de Luiz Gasparetto todas as tardes. E Luiz Gasparetto, para quem não conhece, ele já faleceu, mas ele era um apresentador espírita e muito desperto, gente, muito desperto. Eu lembro que ele falava as coisas que eu não entendia na época, mas que hoje fazem sentido, né? Ele cultivava muito a importância, principalmente das mulheres, serem livres, né? A questão da mentalidade, a questão de não se fazer de vítima. Enfim, esse programa dele eu assistia todos os dias. Os dias que eu não assistia eu ficava super triste. Então aí que foi começando. Junto com isso, vários textos na internet, eu imprimia ali, inclusive, revirando os dias. As minhas coisas aqui, eu achei esses textos, não joguei fora, né? Guardo como uma lembrança gostosa nesse meu processo de autoconhecimento. Pois bem, tinha 16 anos, né? Aí chegou o final da adolescência, entrei na faculdade, né? Sou nutricionista de formação, né? E deixei um pouco de lado, né, essa questão das leituras, eu me dediquei muito para nutrição, estudava, também aproveitei a juventude, saía para muitas festas, tudo tranquilo. Me formei, né, comecei a trabalhar, né, para adquirir experiência e deixei o meu desenvolvimento pessoal de lado. Então, o que aconteceu? Em 2015, eu tive minha filha, né? E começaram a acontecer algumas coisas que não estavam do meu agrado na minha vida em todos os âmbitos. Financeiro, profissional, espiritual, amoroso, tudo. O que eu fiz? Ao invés de voltar para o caminho de desenvolvimento, eu escapei, né? Escapei de que forma? Começando a me auto, sabe, destruir, consumir muita bebida alcoólica, né? Gastava assim, sem pensar 2, 3 vezes, né? Sem ter aquele planejamento, imaturidade mesmo, junto com o escapismo. Eu não estava vendo os problemas, né? Os desafios na minha frente e estava fugindo deles, ao invés de parar e resolver. Pois bem, chegou a pandemia, né? Não sei se esse nome é permitido, mas chegou 2020, né? Aquele, né? E mudou tudo. Continuei trabalhando, não mudou nada, né? Eu era funcionária pública federal na época, na verdade eu era militar na época, então não parou nada, nós tomamos as medidas. E na primeira semana eu peguei, né? Me isolei, comecei a morar sozinha, né?
Deixei minha filha com minha avó, que é idosa, com minha mãe, que é idosa, com a avó dela. Meu pai é separado, então ele morava no outro canto. Então, foi uma mudança bem drástica. Mas continuei fugindo. Só que ao mesmo tempo que eu fugia, eu já começava a olhar uns vídeos, mas sabe aquela coisa, aquele vídeo que você só olha como se fosse para desencargo de consciência? Mais ou menos isso. Então eu olhava os vídeos, né? Tentava aplicar. Não tinha resultado. Mas não desisti. Só que, paralelamente a isso, houve uma abertura, né? Uma flexibilização da questão das saídas e tudo. Voltei pra vida de maluca. Voltei pra vida de maluca, né? Não me arrependo, faz parte da minha história, mas se pudesse faria diferente, né? Mas eu tô contando a minha história pra vocês, pra que vocês entendam, né? Então, foi quando, outubro, novembro desse ano, 2020, eu tinha uma pessoa muito próxima a mim, um amigo muito amado, muito querido, muito. E acabou que ele, por várias pressões, acabou, né, resolvendo parar com tudo, né? Eliminar a própria vida, né? Eu não posso falar o nome. Então, isso me impactou de uma forma que vocês não imaginam. Foi aí que eu chamo de coincidência, mas não existem coincidências, né? Diz que quando a gente tá pronta é que as coisas vêm ao nosso encontro. Eu achei no Instagram o perfil de uma terapeuta que atendia aqui na minha cidade. Eu sou de São Luís e aqui na época era muito raro, ou até hoje é, mas na época era bem raro. E eu achei. Detalhe, depois de um ano eu fui descobrir que ela atendia uma amiga minha de serviço, mas a gente nunca tinha se falado, mas tudo bem. Tá, encontrei no Instagram o contato dela, entrei em contato e tudo. Tive a primeira sessão de terapia. Não foi a terapia tradicional, psicóloga, porque eu já fazia pelo serviço por conta desse acontecido, que ele era um amigo de serviço. Então eles se disponibilizaram. E fui aonde essa terapeuta aqui na minha cidade, pessoalmente, né? Gente, na primeira sessão eu saí em prantos, né? Ela aplicou a técnica do Theta Healing, que hoje é o que eu sou, também terapeuta Theta Healing, porque eu falo que foi o que mudou de fato a minha vida e que continua mudando, né? Mas ela me atendeu, começamos a fazer um trabalho de crenças. E é aquilo que eu falo, né? Esse trabalho de autoconhecimento, esse trabalho de crenças, ele tem hora para começar, mas ele não termina. A gente pensa que ele imputa essas crenças, a gente sempre tem uma crença, tá? Isso não é crença que sempre tem uma crença, porque sempre tem, no fundo tem. Por quê? Principalmente a nossa geração, né, foi criada por uma rigidez, por um sistema de crenças, tanto da família quanto da televisão, da sociedade. Hoje está um pouco mais aberto, mas mesmo assim ainda tem, que acaba influenciando nas nossas escolhas, né, na nossa personalidade. Pois bem, fiz a primeira sessão, a segunda, querendo resistir de todas as maneiras. Eu adoecia, acontecia de tudo, mas eu ia, né? Então é aquilo, né? Quando a gente decide se curar, pode chover canivete, mas a gente faz. Porque o nosso subconsciente tentando boicotar a gente pra gente permanecer na zona de conforto, mesmo que não esteja nada confortável. Mas é uma zona que a gente tem conhecimento, né? Então, a partir do momento que a gente sai dessa zona de conforto, a gente sai para algo desconhecido e a mente não gosta disso. E isso é totalmente explicado biologicamente, né? Isso é assunto para outro vídeo, senão aqui vai ficar muito extenso. Então, eu fiz essa sessão de Theta Healing, fiz uma sessão de constelação familiar também, onde começaram as coisas a se encaixar. E começou, aí veio outro ano. Foi quando, em 2022, eu fiz minha primeira formação em terapia multidimensional, né?
Por incrível que pareça, não foi Teta Healing primeiro. Foi terapia multidimensional, que é uma terapia que trata mais as questões energéticas e espirituais, dessas vidas, dessa vida e de outras vidas, vidas paralelas, enfim. Em outros vídeos eu vou ter a oportunidade de explicar um pouco mais detalhado sobre o que é essa terapia para vocês. Então, o que aconteceu? Fiz essa formação, né? Apliquei poucas vezes. Adivinhe, me deixei contaminar pela minha mente. Larguei. Voltou tudo. E eu sempre me boicotando. Eu sempre postergando. Eu sempre procrastinando. E o pior, sem entender por que eu fazia isso. Porque eu não queria fazer. Mas parece que era uma força que me puxava para trás. E que não deixava eu fazer o que eu sabia que eu tinha que fazer. Foi quando eu conheci um terapeuta lá do sul do Brasil, maravilhoso, inclusive, Rafael. E ele foi onde eu participei, eu fiz o meu primeiro curso de Theta Healing, né? Que é uma terapia que ela faz esse trabalho de crenças, né? Junto com isso, gente, eu sempre com psicólogo, tá? Sempre com psicólogo, mas sem achar o motivo das minhas resistências, o motivo de não conseguir sair do lugar, o motivo de eu ler as coisas, empregar as técnicas, às vezes não conseguir. Tá. Fiz o curso de Theta Healing, apliquei no começo, fiz o segundo nível de Theta Healing. Nessa época, eu já estava com a ideia de fazer a transição de carreira de nutricionista para terapeuta. Aí veio o quê? Será que eu alio a terapia holística com a nutrição, trabalho de emagrecimento, de mudança de hábitos? E fiquei na gangorra. Não, eu gosto mais dessa parte espiritual. Não, gente, outro vídeo eu conto pra vocês. Eu já fiz logomarca, já fiz... Enfim, o que eu quero dizer pra vocês, eu sempre me boicotando, sempre resisti. Foi quando, por incrível que pareça, eu não me recordo, mas foi meio do ano passado para esse ano, eu decidi. Tudo acontecendo, os desafios, parece que a vida, né, vai te pressionando a mudar. É aquela história, se não é normal, é na dor. Então aquilo foi o funil, né, foi tudo afunilando em todos os sentidos da minha vida. Saúde começou a ficar com pane, financeiro nem se fala, relacionamentos, profissional, porque eu estava nessa dúvida, né? Essa inquietude interna. Foi quando eu decidi, eu disse, não, agora vai. E comecei a voltar aos estudos, a aprofundar os estudos, né? Comecei a estudar marketing digital também, que não adianta eu romantizar a terapia holística. Se eu quero trabalhar com ela, eu tenho que entender de marketing digital, porque é o que acontece hoje, é a nossa realidade. Então, a gente não pode romantizar o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal da mesma forma. A gente precisa entender a realidade de cada um, o grau de evolução de cada um. Mas isso não significa que a gente não vai se movimentar para que as mudanças ocorram. É como eu falei para vocês. Chegou um momento que os desafios me incomodaram tanto que eu disse, não, eu vou sair dessa zona de conforto. Porque apesar de ser algo que eu conheço, não está me agradando, está desconfortável, porque não tem nada de conforto. Então assim foi. Foi onde eu decidi, né? Bati o martelo, não vai ser isso. Vieram as tentativas de boicote, vieram. Vou falar pra vocês que ainda não existe mais, eu vou estar mentindo, ainda existe, mas agora eu tenho consciência. Aí é que eu falo que o X da questão do processo de desenvolvimento pessoal, o processo de autoconhecimento, é justamente você ter a consciência dos seus pensamentos. É um orar e vigiar constante. Por que eu falo isso? Eu sou funcionária pública ainda. Sou dona de casa, sou mãe, sou namorada, sou filha. Então eu tenho vários papéis sociais. Fora outros trabalhos artísticos que eu faço aqui na minha cidade. Então eu tenho vários papéis sociais. Então são várias pessoas que eu convivo.
São vários sistemas de crenças. São várias pessoas com quem eu interajo. São vários lugares que eu frequento, que eu interajo com a minha energia. Então, se eu não vigiar, eu vou cair no loop automático. Aí eu volto a me boicotar. Eu volto a ficar estagnada. E não é assim que acontece. O segredo para a gente evoluir, para a gente sair de certos desafios que aparecem na nossa vida, que na verdade nós atraímos, né? É justamente vigiar os pensamentos, né? O que funcionou comigo foi isso, lógico. Todo um trabalho por trás, trabalho de crenças, trabalho energético, espiritual, porque a energia influencia sim, principalmente de lugares, de pessoas, de ambiente, de música, de alimentação, tudo. Mas para mim, o principal foi ficar atenta àquilo que eu queria pensar. Gente, quando eu comecei a pensar nisso, eu disse, meu Deus, às vezes eu tava aqui, aí vinha um pensamento, sabe? Pensamentos intrusos, vinha um pensamento. Aí eu, não é isso. Cancelado, cancelado, cancelado. Tudo vem a mim com facilidade, amiga. Glória. Então vinha aquele pensamento negativo para baixar a minha frequência negativa, para baixar a minha frequência. Se eu o seguisse. Então eu comecei a monitorar e a pensar sobre os pensamentos. E aceitar. Deixava passar, mas cancelava e mantinha, né, a plenitude. Então, e continuo nesse meu processo de autoconhecimento. Não vou falar pra vocês, acabou, tô ótima, tô no nível, no patamar que eu quero. Muito pelo contrário. Porque agora que os testes estão vindo. Pra saber realmente se eu mudei a minha mentalidade. Quando eu percebo, eu digo, epa, não. Sempre coloco como mantra. Anota aí. A minha realidade sou eu quem crio, através dos meus pensamentos. A minha energia determina tudo o que eu tenho na minha vida. E o terceiro mantra é: eu não tenho controle de nada. A única coisa, pessoal, que a gente tem controle na nossa vida é somente a forma como a gente vai reagir diante das situações, diante das ações das pessoas. Essa é a única coisa. E eu falo pra vocês, eu era extremamente controladora, fruto da minha criação. Também tem a questão ancestral de outras vidas, isso aí é assunto para outro vídeo. Mas extremamente controladora, extremamente. Tanto é que eu fiz essa tatuagem, deixa fluir, entrego, confio, aceito, não dá pra olhar, agradeço, pra sempre estar lembrando que a gente não tem controle de nada. Que a única coisa que a gente tem controle é sobre os nossos pensamentos, nossos sentimentos, para ter controle sobre a energia que a gente vai emanar para o universo e, consequentemente, o que o universo vai nos dar de troca. Somente isso. O que fulano vai fazer, o que ciclano vai fazer, a gente não tem mais controle, a gente nunca teve controle. Essa necessidade de controle é um ego, é o nosso ego querendo tomar conta, né? Então, só para acabar, para esse vídeo não ficar muito extenso, o que eu quero dizer para vocês é que esse processo de autoconhecimento, ele é desafiador, mas ele é simples. Ele se torna desafiador por conta do nosso ego, por conta do nosso sistema de crenças e principalmente por conta do sistema em que estamos inseridos. Nós fomos criados a não pensar fora da caixa, nós fomos criados a pensar iguais, nós fomos criados a acreditar que a gente veio nessa terra, nesse mundo para nascer, ser criança, estudar, trabalhar, formar uma família e no final de tudo morrer. Mas não é isso. A gente veio aqui para desenvolver nossas habilidades, a gente veio aqui para desenvolver o nosso dom, a gente veio aqui, se eu tenho um sonho, uma vontade, é porque aquilo é meu de direito, né? A gente veio aqui para isso, a gente não veio aqui a passeio, a gente veio aqui para amadurecer e crescer. Bom? E se você achou esse vídeo interessante, salva aí, curte e se inscreve no canal para ajudar no meu trabalho.
e pra chegar pra mais gente, esses vários conteúdos que a gente vai estar passando aqui, tá bom? Namastê, a divindade que habita em mim habita em você. Paz e luz, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.